médica em obstetrícia da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa sessão é uma sessão conjunta também, que participam os pós-graduandos da Pontifícia Universidade Católica, tá? E desde a pandemia, né, nós tivemos que fazer uma mudança, né, na forma de apresentação das nossas sessões, e esse modelo, essa forma de apresentação das sessões se tornou uma forma mais viável para que a gente pudesse ter nossa rotina de aprofundamento teórico. O objetivo principal dessa sessão é o aprimoramento daqueles que estão estagiando, né? É uma ferramenta teórica muito importante para esses estagiários, esses alunos, né, da residência e da pós-graduação, e no qual eles têm a liberdade de estar mais à vontade para tirar suas dúvidas, formular seus questionamentos. Também, do mesmo modo, essa sessão é um fórum para que a gente também possa trocar ideias entre os staffs da nossa maternidade e trazer convidados também para trazer mais informações e conhecimento para aprimorar esses formandos. E, dessa forma, nós estamos iniciando a nossa primeira sessão do ano de 2023, e para que nós começássemos essas sessões, nós convidamos o professor Jorge de Rezende Filho para fazer uma apresentação inaugural, e o tema dessa apresentação é uma obstetrícia inimaginável tempos atrás, né? O professor Jorge é nosso professor titular, né, do serviço, e ele vai trazer esse tema que vai engrandecer muito nossos conhecimentos. Professor Jorge, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Todos me ouvem direitinho? Sim. Queria, primeiramente, agradecer a gentileza do convite do Nilson para que eu abrisse a programação de 2023. Isso, por um lado, me envaidece, por outro, me preocupa, porque fazer as aberturas de programações já denota uma certa maturidade. Queria já enaltecer o belo trabalho que o Nilson tem feito à frente dessas sessões, que, como ele disse, numa época de pandemia, migraram para a forma remota, e nós entendemos que essa é uma das modernidades, talvez a melhor que a pandemia tenha nos trazido, que é a possibilidade de fazermos reuniões, reunindo gente que talvez não conseguisse estar presente se elas fossem presenciais lá no nosso centro de estudos. Escolher um assunto para uma abertura de ano letivo não é tarefa simples. E eu quis evitar um tema obstétrico corriqueiro. Sugeri ao Nilson algo filosófico, e ele, muito gentilmente, disse que eu fizesse o que achasse mais conveniente. Pensei e achei desafiador falar sobre alguns aspectos que realmente, como o título que sugeri traz, eram inimagináveis tempos atrás. Então, eu vou compartilhar a apresentação, só me deem um feedback se está aparecendo.
Tá ok? Ok, perfeito, perfeito. Tá. Deixa eu só diminuir. Pronto. Uma inimaginável obstetrícia tempos atrás. Eu me lembro, ano passado, quando falei sobre o obstetra do futuro, eu coloquei essa imagem quando eu me formava, em dezembro de 89. Então, me formava em medicina, pela UFRJ, e essa mensagem eu acho sempre pertinente numa abertura, nas boas-vindas aos novos alunos, aos novos médicos que estão conosco nesse ano letivo. E o que eu imaginava nessa ocasião da minha formação médica? Como lhes disse, fui graduado pela UFRJ, onde fiz a residência, o mestrado, o doutorado, e essa é uma das fases importantes da minha vida acadêmica, quando, da ocasião do meu concurso para professor titular, ainda peguei um concurso à moda antiga, que disputava-se uma vaga e não uma progressão, como passou a ser hoje. Uma outra conquista que fez parte da minha trajetória e que eu sempre almejei foi ser membro titular da Academia Nacional de Medicina, e vim a ser escolhido pelos pares diretor da maternidade escola. Hoje ocupo o cargo de vice-diretor, ajudando o nosso querido e competentíssimo colega, professor Jofre Amin Júnior. Essa é uma outra passagem importante, quando, acho que foi 2020, agora fiquei na dúvida, nós nos reunimos, os 4 aí presentes e mais 2 de fora, Roseli Nomura, de São Paulo, e Melânia Amorim, da Paraíba, para pensar a nova edição do nosso Resendão. E, nessa ocasião, pensamos que conhecimentos deveria ter um bom obstetra. E esses são os grandes capítulos do livro, que realmente saiu no segundo semestre do ano passado, no meu entendimento, remoçado, um livro atual, como sempre foi, e isso faz parte do contexto do que se imaginar para a obstetrícia ou da obstetrícia no presente e no futuro, e principalmente em comparação. Há tempos atrás, e lá se vão da minha graduação, 32 anos, vai fazer 34 anos, completei 33 anos em dezembro que passou. Quer dizer, 33 anos atrás, a prática obstétrica certamente era muito diferente da que é hoje. E nesse repensar das especialidades, não importa qual seja, as humanidades, quer dizer, a medicina não só amparada nas evidências, não apenas uma medicina técnica, mas uma medicina que privilegia o paciente. E cada um tem uma história, cada um merece um enfoque específico, porque aquele contexto que para alguns é uma situação pouco desafiadora, para outros pode ser uma extrema angústia, como, por exemplo, a gravidez, a nossa especialidade. E não há como nós falarmos no início de ano letivo sobre obstetrícia sem contarmos para vocês que estão aqui, começando conosco na maternidade escola, que essa é uma casa de grande tradição, fundada em 1904 e passa a ser ligada à Faculdade de Medicina em 1918. Então, vejam bem, por aqui, na maternidade escola, passaram ilustres, entre eles Fernando de Magalhães. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, na entrada do nosso auditório nobre, está essa homenagem que seus discípulos fizeram
para esse notável obstetra que já no início do século passado tinha a sua atuação na maternidade escola. Esse foi uma descrição de uma versão e extração que eu achei feita por Rezende pai, de uma operação praticada por Fernando Magalhães. Achei num arquivo nosso, aí da maternidade escola, e um registro realmente merecedor de cita em qualquer apresentação. Fernando Magalhães, no início do século passado, antevia, naquela época que, como lhes mostrei, a operatória transpélvica era a regra, e ele já dizia: o parto no futuro será natural ou cesáreo. Essa é a maternidade escola que vocês frequentam. Essa fotografia está tirada exatamente no local do acolhimento das nossas pacientes. A recepção das nossas pacientes, seja aquelas que se dirigem ao pré-natal, seja aquelas que se dirigem à entrada do prédio principal, onde vão ter realizado uma ultrassonografia, um exame de laboratório ou serão atendidas na emergência. Essa é a maternidade na década de 70. E aqui merecem cita Jorge Rodrigues Lima, Carlos Antônio Montenegro, Roberto Benzecri. Roberto Benzecri foi nosso professor também livre-docente, por conseguinte titular naquela ocasião. Carlos Montenegro me antecedeu na cátedra, aqui bem jovenzinho, e Jorge Rodrigues Lima, um visionário, sempre procurando coisas novas para a especialidade. E nessa ocasião, 1970, era praticamente inimaginável o que a ultrassonografia traria para a especialidade. Rodrigues Lima e Montenegro implantaram o primeiro aparelho de ultrassonografia no Brasil, em 1973. Um aparelho que ocupava uma sala inteira na maternidade escola e cujos resultados eram quase tão difíceis de interpretar quanto aquelas informações oriundas de uma simples palpação abdominal. Alguns duvidavam, será que esse exame vai servir para alguma coisa? E hoje é a ultrassonografia. Essa é uma foto tirada, eu era R2, no gabinete do professor Montenegro, e aqui ao meu lado, nosso diretor, professor Jofre Amin. Uma outra foto na maternidade escola, na verdade essa na ultrassonografia Botafogo, com quem eu reputo o maior nome da medicina fetal, Kypros Nicolaides, um cipriota erradicado em Londres desde a década de 80, acredito. Lá estive no final da década de 80, ainda interno da Faculdade de Medicina, e lá retornei diversas vezes ao longo da minha formação. Tornamo-nos amigos e ele já há 3 ou 4 décadas lidera todas as novidades em medicina fetal. E naquela ocasião, já estamos aí década de 90, introduzimos também no nosso meio a ultrassonografia tridimensional. Stuart Campbell, uma vez, num editorial, ousou dizer que, além dos préstimos dessa ultrassonografia tridimensional, nem que fosse pelo prazer que essas lindas imagens proporcionavam ao paciente e ao examinador. Fizemos um atlas muito bem ilustrado das lindas imagens que obtínhamos com os primeiros aparelhos de ultrassonografia tridimensional.
A maternidade escola é o berço da medicina fetal. Aqui surgiu a ultrassonografia, a cardiotocografia, o perfil biofísico fetal, os procedimentos diagnósticos invasivos, biópsia de vilo corial, amniocentese, cordocentese, a primeira transfusão intravascular intrauterina, a cirurgia fetal, que começou nas colocações de derivações vésico-amnióticas, por exemplo, numa válvula de uretra posterior, e hoje culmina nas intervenções realizadas brilhantemente por essa equipe, liderada pelo Dr. Jair Braga e pelo seu assistente Christos Pritziveles, que eu tenho a honra de trabalhar na clínica privada com ambos, que são realmente notáveis. E hoje a maternidade escola desponta na cirurgia fetal. Quem imaginaria essa evolução da especialidade lá na década de 70, quando chegou à maternidade o primeiro aparelho de ultrassom? Parabéns, Jair, parabéns, Christos, por abrilhantarem esse nosso serviço. E tantas idas e vindas na especialidade, como acontece, costumo comparar a moda, né? É calça boca larga, é calça boca fina, agora o vestido é assim, assado, o terno é a gola mais larga, mais estreita. E assistência ao parto, que já foi totalmente hands-off lá atrás, até porque não se tinha muito recurso, passou por um período de grande intervenção do obstetra, tirando o protagonismo da paciente, e hoje volta a uma assistência centrada no paciente, baseada em evidências científicas que mostram que os resultados têm sido melhor dessa forma. Na última edição do nosso Resende, eu convidei não apenas para escrever o capítulo de estudo clínico e assistência ao parto, mas também para ser uma das nossas editoras associadas, a professora Melânia Amorim, nossa colega lá da Paraíba, e que é uma grande entusiasta das boas práticas baseadas em evidência. E hoje a assistência ao parto, ela sugere que não sejam feitas práticas que outrora eram praticamente obrigatórias, como a manobra de Christeller, hoje proscrita, o incentivo ao aleitamento logo imediato ao nascimento, a ligadura oportuna do cordão umbilical. Tantos têm sido os avanços da nossa especialidade, uma obstetrícia inimaginável tempos atrás. Mas gostaria de ir um pouco além, trazendo para vocês situações bastante inusitadas e que passarão a fazer parte, eu imagino que muito em breve, do dia a dia. Quando a gente dá uma busca por transplante uterino, 23.500.000 resultados. O transplante uterino parece ser a única oportunidade para aquela mulher que não tem condições de gestar espontaneamente, que deseja ter a experiência da parentalidade, que quer uma conexão genética com o seu produto e que quer experimentar a gestação. A interseção desses 3 círculos tem como opção para essa paciente, obviamente, uma concepção tradicional ou aquela oriunda de um transplante uterino. São várias publicações desde então,
O UpToDate, que é sempre uma boa fonte de consulta, ele tem essa normatização que eu achei bem interessante. Um overview do transplante uterino. Então, o casal com fator uterino de infertilidade faz uma FIV e congela os embriões. O doador é alvo de uma esterectomia modificada, na qual o útero e principalmente a sua vascularização é preservada no intuito de poder permitir esse órgão ser transplantado numa outra paciente. O recipiente recebe esse útero e as artérias uterinas são anastomosadas com as ilíacas externas do recipiente. O recipiente começa um regime de imunossupressão, avaliado por 1 ano para ver se a resposta àquele enxerto foi adequada. O recipiente recebe, então, um embrião, uma transferência de embrião congelado, e essa nova gravidez vai ser seguida de perto para avaliar principalmente se há um desenvolvimento adequado ou algum sinal de rejeição. O parto é obrigatoriamente cesáreo. Se não tiver havido resultado, ou mesmo após um parto, é possível que se faça nova transferência embrionária 1 ano após o nascimento, se desejado. E aqui, diferentemente dos outros órgãos transplantados, no transplante uterino, a orientação é que, uma vez que a gravidez tenha sido obtida, que se proceda à retirada daquele órgão transplantado, porque, pondo na balança os riscos da imunossupressão no longo prazo, não justificam manter o útero. Aqui, em pormenor, como são feitas essas anastomoses e, principalmente, a artéria uterina anastomosada com a ilíaca externa. São pouquíssimos casos no mundo até hoje, mas, como vocês veem, já temos aqui no Brasil, em verde, mostrando um bom resultado na gravidez após transplante uterino. Um caso descrito em São Paulo, que ganhou um prêmio de cirurgia na Academia Nacional de Medicina recentemente, e que foi o primeiro caso de gravidez exitosa após transplante de órgão oriundo de cadáver ou de paciente morta. Esse é um editorial, ou não, esse é um trabalho de revisão que eu gostei muito dessa figura, que, na verdade, está colocado em figura aquilo que eu citei como etapas da gravidez após o transplante uterino. Então, existe a figura do doador, existe obrigatoriamente a necessidade de fertilização in vitro e transferência do embrião congelado, a necessidade no recipiente de que receba a imunossupressão, 1 ou 2 partos sempre por cesárea e a esterectomia no máximo 6 anos após o transplante uterino. Esse é um trabalho de 2022 que coloca em perspectiva materno-fetal o transplante uterino.
como falamos, ele é uma possibilidade naquelas mulheres que têm um fator de infertilidade uterino e que desejam a experiência de gerar um bebê. Existem riscos fetais e neonatais. O primeiro transplante de órgão sólido foi realizado em 1950, ou na década de 50, e o primeiro transplante uterino exitoso em 2015, ou seja, é um procedimento bastante recente. E já começa a haver uma discussão ética em torno do tema. Esse é a publicação lá de São Paulo. Vocês podem ver que foi de um doador falecido e que motivou a primeira gravidez com êxito, o nascimento de um recém-nascido vivo após transplante de órgão doado de uma mulher falecida. Esse é um trabalho que ainda está no Prelo, eu tentei, o PDF ainda não está disponível, mas foi o que me motivou a falar sobre ele. Eu recebo por e-mail alguns trabalhos que estão para sair. Esse, apesar de ser de um grupo que eu nunca tinha ouvido falar, um grupo da Turquia, ele faz um levantamento de quantos casos já houve. 32 casos apenas de nascimento após transplante uterino. É considerado ainda um procedimento experimental, tem repercussão materna, fetal e neonatal, aumenta a taxa de complicações, sobretudo parto pré-termo, desordens hipertensivas e placenta prévia, além, obviamente, do risco de rejeição ao transplante durante a gravidez. Vejam aqui que a idade gestacional média do parto nas pacientes transplantadas que deram à luz foi 35, não chegou a 36 semanas, 35 semanas e 6 dias, com peso de 2,5 kg, quer dizer, prematuros, no entanto, já num peso que, no geral, proporciona bons resultados. Dos 32, apenas 9 não tiveram nenhuma complicação, hipertensão e pré-eclâmpsia em 9, parto pré-termo, ruptura prematura de membranas em 10, crescimento intrauterino restrito em 1, colestase intrahepática em 2, rejeição ao transplante em 4 e placenta prévia em 4 de 32, quer dizer, mais de 10% de placenta prévia. Perda espontânea, 36 versus 12 a 20 na população geral. Há que se considerar se o manejo numa perda espontânea vai ser conservador. Alguns serviços propõem e autorizam o esvaziamento uterino, até com dilatação e curetagem, e certamente com aspiração menor a chance de trauma e mais honestada estaria esse esvaziamento do que a dilatação e curetagem. Existe sabidamente uma invasão trofoblástica deficiente que está associada a um incremento das taxas de pré-eclâmpsia. Em relação ao rastreio de aneuploidias, o NIPT, para a maioria dos laboratórios, é inadequado, quer dizer, aquele tecido diferente geneticamente da mãe, ele altera a capacidade do NIPT para o diagnóstico pré-natal. No entanto, o NIPT, o Cell-Free DNA, é um marcador de rejeição do transplante. Eu aqui, tecnicamente, não consegui descobrir por quê, mas achei interessante que, se por um lado é inadequado para rastreio genético, por outro, ele é um marcador de rejeição. Nas mulheres de síndrome de Rokitansky, com rim único, existe uma maior associação com pré-eclâmpsia. Nas imunossuprimidas com medicação também existe uma associação com elevação da pressão arterial.
Uma outra coisa interessante é justificar a maior incidência de placenta prévia e acreta, porque essas placentas, no geral, se localizam no segmento inferior, que provavelmente é melhor perfundido nos úteros transplantados por conta, obviamente, da anastomose feita predominantemente nas artérias uterinas. E a colestase, que está associada a um imunossupressor, que é o tacrolimus. O crescimento fetal, o restrito, que é uma complicação prevalente em pacientes transplantadas de outros órgãos sólidos. Nos casos de transplante uterino, como eu mostrei a vocês, o peso é apropriado. As artérias uterinas, engraçado, elas não têm alta resistência, mesmo com associação com pré-eclâmpsia, pela anastomose cercoas-ilíacas externas, essas artérias uterinas costumam apresentar baixa resistência. E aí sim, a justificativa para a pré-eclâmpsia é derivada da disfunção endotelial que decorre de uma lesão de reperfusão que é frequente em órgãos, no caso úteros, transplantados. O Doppler de umbilical serve da mesma forma que nos modelos obstrutivos com alta resistência, mostrando uma formação inadequada daquela velocidade terminal, e artéria cerebral média, baixa resistência nos casos de comprometimento da oxigenação fetal. O parto pré-termo é uma complicação frequente, ocorrendo em 75% das vezes dessa série pequena que nós temos, 32% espontâneos e 43% iatrogênicos, indicados. O útero transplantado não tem inervação, então atenção, porque as contrações são indolores. Justifica-se nessa gravidez monitorar por cardiotocografia no início do terceiro trimestre. E a rejeição ao transplante desencadeia a atividade uterina, uma inflamação desencadeadora de atividade uterina. Imunossupressão e rejeição. No geral, os melhores resultados são com doadores vivos. Interessante que um parâmetro de rejeição são biópsias cervicais, a primeira realizada com 12 semanas e, se necessário, repetida mais uma ou duas vezes no decorrer da gravidez. Corrimento, febre, palidez do colo e dor abdominal orientariam pela necessidade de biópsias cervicais em outra ocasião, que não a 12ª semana. E há uma necessidade de monitorar os níveis dos imunossupressores. Uma infecção que está associada à imunossupressão é a infecção pelo citomegalovírus. O cenário de maior risco é aquele receptor negativo, não tem anticorpo para citomegalovírus, e o doador positivo. E o menor risco é o receptor positivo e o doador negativo. É a infecção pelo citomegalovírus uma importante causa de rejeição. Dos medicamentos em uso obrigatório para essas pacientes, os imunossupressores, estradiol e progesterona naquela fase onde a placenta não tem a capacidade de produzir os hormônios, feito se faz em quaisquer outras técnicas de FIV, o ácido acetil salicílico, e recomenda-se a suplementação de ferro. As consultas de pré-natal são a cada 2, 3 semanas. Os exames, além daqueles usualmente realizados, incluem as provas de função renal, os marcadores inflamatórios, a pesquisa de citomegalovírus, os níveis de tacrolimus e as análises urinárias. A propedêutica biofísica, ultrassonográfica, avaliação do colo, Doppler, cardio, perfil biofísico, fazem parte desse segmento. A cesárea está indicada eletivamente naquelas gravidezes que conseguem atingir com 37 semanas.
E antes da cesárea é recomendada uma ultrassonografia para avaliar a vascularização na região da esterotomia. E com essa paciente já se pode discutir a oportunidade da esterectomia. Se ela não tem intenção de ter outro filho, já poderia ser aquele momento a oportunidade para uma esterectomia. Um outro assunto que eu lhes trago e que parece ou pareceria futurista tempos atrás, inimaginável fazer parte de uma aula de obstetrícia, e hoje, quando vocês veem na imprensa leiga, volta e meia se deparam com manchetes já não necessariamente sensacionalistas, mas ainda um pouco com esse viés pelo preconceito que envolve o tema de homens trans grávidos. Quando nós damos uma busca no Google, homem trans grávido, 18.800 resultados. Foi uma pesquisa que fiz semana passada. E aparecem de pronto diversas imagens de homens trans grávidos. Quando a gente coloca no PubMed, gravidez em homens trans, 91 publicações. Isso não é pouca coisa, isso merece atenção. E eu vou lhes trazer aqui alguns artigos que me chamaram a atenção. O primeiro deles, de 2010. Estava se começando a identificar homens trans grávidos. E esse artigo discute os aspectos éticos em ajudar esses casais trans a terem filhos. Esse outro artigo mais recente, ele fala ou discute a oportunidade de manter ou remover o útero naquela mulher que resolve fazer a transição para homem e vai passar por um processo hormonal, muitas vezes opta de pronto pela mastectomia, mas não decide naquele momento pela esterectomia. A grande maioria desses indivíduos não deseja gravidez. Então, esse trabalho que está no Fertility Sterility, agora estou vendo, 2021, trabalho recente, ele discute se não seria ou se não deveria ser rotineiramente oferecida a essa população a esterectomia. Há que se considerar, naquele homem trans, a oportunidade para a contracepção. Esse artigo, que saiu no American Journal, um dos grandes veículos científicos da nossa especialidade, ele salienta que os médicos têm um treinamento inadequado na saúde reprodutiva dos transgêneros. E, consequentemente, a maioria não se sente confortável tratando esses pacientes transgênero. Esse trabalho começa de forma, no meu entendimento, muito didática, a sugerir uma nomenclatura adequada. Ele fala sobre a oportunidade dos métodos contraceptivos não hormonais e hormonais. Ele orienta como se deva fazer uma história inclusiva
que não deixe o paciente constrangido, mas história que realmente precisa esmiuçar a prática sexual para avaliar a necessidade de contracepção. E esse fluxograma, que me faz sempre lembrar, sempre que vejo um fluxograma, lembro do professor Montenegro, ele tenta orientar pela necessidade ou não de contracepção, de acordo com, primeiro, quais os órgãos que estão presentes, qual é o tipo de prática sexual que aquele paciente tem, se ele deseja esterectomia, se ele deseja oforectomia. Compara todas as possibilidades do ponto de vista de serem invasivos, de ter estrogênio, progesterona, nos diversos métodos contraceptivos disponíveis. Avalia também os métodos de contracepção de longa duração, a oportunidade de colocação do Mirena, de um Cailina, de um DIU de cobre, do implante de progesterona ou nas injeções de medroxiprogesterona de depósito. Isso tudo orientado para o homem trans. Esse outro artigo fala da New Advanced, só que aqui não é maternal, é paternal, quer dizer, a idade agora não é materna avançada, mas paterna avançada. Aquele homem trans está gerando, ou pode estar gerando, um bebê numa idade avançada. Um aspecto preocupante é que muitos procuram, constrangidos que estão com a má assistência que recebem nas instituições de saúde tradicionais, procuram atendimento, muitas vezes, por gente que não tem uma boa formação. Se é que o médico e o enfermeiro têm boa formação para lidar com essa nova situação. Importante monitorar a piora da disforia e da ideação suicida, porque, vejam bem, é um indivíduo, originalmente mulher, que fez uma transição para homem e que agora, grávido, tem toda uma modificação do seu organismo que lhe remete à feminilidade. A avaliação no puerpério ela tem que ser de perto. Alto risco de suicídio. E lembrar que as gravidezes indesejadas são bastante frequentes nessa população. Esse outro artigo de revisão avalia os aspectos biológicos, psicossociais, sociais e legais dessa parentalidade trans. Isso é uma revisão narrativa da literatura também muito interessante. Depois, quem tiver interesse pelo tema, eu posso dispor das publicações da íntegra, e essa publicada no jornal de Yale. Essa tabela interessantíssima também, mostrando aspectos específicos na avaliação, no rastreio, do ponto de vista de rastreio de câncer, rastreio de saúde, para aqueles indivíduos, mulheres trans ou homem trans, que tiveram ou estão sob efeito hormonal. Rastreio de câncer de mama, de colo uterino, de próstata, doença cardiovascular, diabetes, hiperlipidemia e osteoporose. São preocupações também e principalmente nessa população. Na última edição do nosso livro, nós tivemos essa visão e incluímos um capítulo
sobre os cuidados com as pessoas e famílias LGBTQIA+. E eu tomo a liberdade de ler esses parágrafos finais. Com a evolução da sociedade, com as mudanças das conformações familiares, é dever de todo profissional de saúde envolvido com assistência obstétrica atualizar-se e acompanhar essas mudanças para sempre estar apto a atender seus pacientes de modo global e sem preconceitos. Conhecer a correta terminologia e incentivar os colegas de trabalho a tratar pacientes do espectro LGBTQIA+, de maneira humana e adequada, é o início da adequação da prática de todas as especialidades da área da saúde. Quando os profissionais de saúde assim o fazem, eles abrem ao paciente a possibilidade de aproximação ao centro de saúde, melhorando a saúde da população de modo global. As novas conformações familiares abrem mundos e possibilidades de aproximação e conhecimentos novos. Gestar e amamentar os filhos não gerados em seus corpos são desenvolvimentos recentes da medicina e devem ser ofertados aos pacientes. Existe a possibilidade de proporcionar melhoria da qualidade de vida e da qualidade alimentar de crianças, criação e fortalecimento de vínculo afetivo entre mães, pais e filhos. Profissionais de saúde podem e devem ser aliados na legitimação de famílias que já existem, mas são invisibilizadas. Auxiliar e orientar famílias na aceitação e compreensão de seus membros LGBTQIA+, pode ter impactos inimagináveis nas vidas das pessoas envolvidas. Maus tratos, violência física, psicológica, baixa escolaridade, portanto, poucas oportunidades de melhoria de vida podem ser evitados quando todo o serviço de saúde se propõe a auxiliar essas famílias. Médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras e obstetrizes têm papel fundamental na melhoria da qualidade de vida da população. Seu ofício envolve um compromisso permanente de acolhimento e atendimento a todas as apresentações da diversidade humana. E com essas palavras, eu encerro a minha apresentação, sempre fazendo homenagem ao meu pai, que conseguia ter a modernidade e a abertura de pensamentos que a boa prática médica impõe ao bom médico. Muito obrigado. Obrigado, professor Jorge de Rezende Filho. É uma primorosa apresentação, trazendo dois aspectos bastante importantes. Um, envolvendo a obstetrícia de ponta, a obstetrícia que tem que estar altamente qualificada para exercer essa função. E a outra, que pode estar presente a qualquer momento, nos nossos atendimentos, nas nossas instituições, e que nós temos que estar preparados exatamente para que nós consigamos tratar adequadamente não só o próprio médico, mas a instituição também tem que estar preparada para que esse atendimento seja um atendimento de qualidade. Dois aspectos bastante interessantes, e parabenizo o professor Jorge Rezende pela essa apresentação. Tá? Obrigado, Nilson. Eu queria colocar, inicialmente, à disposição dos residentes para fazerem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida a respeito dos assuntos que foram abordados. Os residentes podem ficar à vontade. Os residentes já são de pouco falar. Na primeira sessão, exatamente, é pouco provável, mas a palavra é de vocês. Mas temos presentes os R2, R3, Esse eu
já tem um pouquinho mais de experiência. Já são mais Merece elogio a Giovana, que está desde o início de câmera aberta. Isso é uma cortesia, uma gentileza com o apresentador, que fica muito feliz em ver a sua imagem. Muito obrigado. Exatamente. Eu ia exatamente citar esse exemplo, né, Giovana, que está aqui presente na sessão com a câmera aberta. Bom, então vou colocar então a todos os presentes a oportunidade de fazer os comentários e algumas perguntas ao professor Jorge Rezende. Pode ficar à vontade, quem deseja iniciar sua. Agradecer a presença do professor Rogério. Fico muito feliz de vê-lo aqui. Rogério. Professor Rogério, não sei se viu a apresentação no início, mas certamente lembra daquela turma que estava ali numa foto, maternidade escola, nos anos 70. Né? Com a chegada do ultrassom, o professor Rogério foi certamente, se não o primeiro, um dos primeiros a manusear e operar aquele aparelho de ultrassonografia. Né, Rogério? Pode abrir o microfone, Rogério. Está fechado. A gente não te ouve, só com a leitura labial. Não sabe como é que é. Normalmente você está no telefone, toca na tela, tem lá um troço fechado ou aberto. Você está falando, está discursando até. Você está agora, você depois faz o discurso para mim, porque assim a gente não está ouvindo. Ok. Professor Sidney também dando alegria, mas esse é figura fácil nas nossas sessões. Não, eu queria falar até uma colocação de uma pessoa que sempre assiste a sua aula, que trabalha comigo, que eu achei muito boa e realmente ela resume tudo que foi dito por você, o Jorge. É uma pena que essa aula teve um público pequeno, digamos assim, né? Porque ela poderia ser uma aula inaugural de todas as residências de O juntas no Rio de Janeiro. Né? Porque isso daí seria realmente muito interessante, né? Para ver essa evolução, o que acontece hoje em todo o Brasil, no mundo e no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu só queria parabenizá-lo pela essa aula. Obrigado, e realmente arrasou, digamos assim. Né? Obrigado pelo carinho. Ok. Professor Jair. Queria primeiro dar os parabéns pela brilhante apresentação e estou muito feliz aqui pelo retorno, né, a condução dessas aulas sempre para o professor Nilson, tão importante para os nossos residentes. E o professor Jorge mencionou a Giovana e eu acho que isso é importante mesmo, que todos participem, na medida do possível, que todos ou a maioria abram as suas câmeras para que a gente possa ter até apresentações interativas, que os colegas possam participar, porque a residência passa muito rápido e daqui a pouco os interessados estão aqui como obstetras e ginecologistas formados, participando, agregando, e muitas vezes, depois na prática de consultório, tirando os congressos, são poucos os momentos em que o colega tem para se atualizar, né, se ele entra na medicina privada, para ter essa parte acadêmica tão importante. Queria agradecer também ao amigo Jorge pelas palavras de carinho aí a mim e ao Cristos, né, em relação à medicina fetal, que a gente toca com tanto esforço, tanto cuidado, tanto amor. Muito obrigado aí pelas palavras de carinho. E finalmente levantar dentro do que você falou a importância desse tema aí da população LGBTQIA+, tão frequente na nossa prática, em todas as especialidades, e que todos os colegas a gente tem que se adaptar aos novos tempos, com nomenclatura, com condutas, para que a gente possa ter o melhor acolhimento possível para essas pessoas que
não são diferentes da gente em relação ao cuidado que devem receber e a consideração. Muito obrigado aí pelas suas palavras, tá bom, Jorge? Um grande abraço aí. Parabéns. Obrigado, Jair. Estamos juntos, como você diz, não é? É isso aí. Professor, posso falar? Pode, Cristo. Professor, agradecer, foi uma aula que a gente fica extasiado depois. Eu acho que foi muito legal que o senhor começou pela história da maternidade e eu mostrando o futuro, apontando para o futuro, para onde a nossa especialidade está indo. É muito interessante essa evolução, né? Eu tive a oportunidade de ser seu aluno e seu residente, então eu lembro a primeira vez que eu vi um procedimento invasivo foi com o senhor, comecei residente ainda, começando a fazer um ambulatório de doença hemolítica, aí então o senhor na época estava fazendo a livre docência, estava coletando casos, né, coletando dados. Então, eu lembro que a gente ia, uma vez, um feriado à noite, a gente foi na maternidade fazer uma transfusão intrauterina. Então, realmente é um tema muito, muito apaixonante, né, dentro da obstetrícia. E foi legal que eu fui acompanhando essa evolução. Inicialmente, assim que eu acabei a residência, minha direção era para outro lado, um pouco mais para mama. Meu mestrado e doutorado foram em ginecologia, mas, enfim, graças ao senhor, ao professor Joffre e ao Jair, todo mundo puxou para a obstetrícia, e agora tenho a oportunidade de contribuir lá na medicina fetal. Acho que os temas foram muito interessantes, mas uma coisa que eu queria ressaltar, tudo é medicina, quando a gente fala em avanço tecnológico, é medicina, é engraçado como a tecnologia avança muito mais rápido do que os nossos questionamentos éticos. A ética, a bioética sempre caminha atrás, sempre vem depois. Então, tanto o transplante uterino, como também tem vários trabalhos, principalmente lá nos Estados Unidos, sendo feitos em relação ao útero artificial, principalmente aquelas gestantes que não conseguem segurar uma gestação por muito tempo, tem um aborto de repetição tardios ou trabalho de parto prematuros extremos. Isso levanta muitas questões éticas, são levantados muitos assuntos em relação a isso. Enfim, isso levaria, só a questão de bioética levaria 2 horas a gente discutindo aqui. Mas eu acho que isso também se aplica quando a gente fala em situações que são mais recentes, da situação dos homens e mulheres trans, como é que eles devem ser acompanhados, como é que a gente deve agir com eles. É uma coisa que, na verdade, ninguém sabe. Isso a gente está aprendendo à medida que a carroça está andando, a gente está tentando aprender, correr atrás para a gente dar a melhor assistência possível a essa população, como toda a população que a gente atende. É a nossa obrigação. Então, mais uma vez, professor, parabéns. Obrigado por essa brilhante aula e parabenizar o professor Nilson, porque está mantendo o altíssimo nível dessas sessões da residência. Ok, obrigado. Professor Antônio Braga. Parabenizar o professor, excelente, um prazer estar aqui e sempre aprendemos muito. Estava ávido aí para ver os slides e ver a perspectiva do professor em relação à sua ideia do que era inimaginável, de fato, aí temas palpitantes. Parabéns, viu, professor? Obrigado, Antônio. Esse tema, até recentemente, né, sobre a população LGBTQIA+, e recentemente nós comentando no consultório que comecei a atender um transmasculino, né, e posteriormente, e ainda estava indeciso, e posteriormente, quando ele decidiu pela opção masculina, ele abandonou o consultório, né? E achei importante, no consultório de ginecologista, importante o slide que o professor Jorge colocou sobre as prevenções nesse grupo, né? Que praticamente ficam esquecidas, né? Ficam abandonadas no decorrer de todo esse processo chamo mais uma vez, excelente apresentação, parabéns ao professor Jorge. Mais alguém quer fazer alguma outra pergunta?
algum comentário? Então, eu queria agradecer. O senhor Jorge quer fazer algum comentário final? Não, agradecer e espero que tenha trazido aí temas que, no meu entendimento, eram inimagináveis tempos atrás e que hoje são já parte do nosso dia a dia. E nesse segundo, especificamente, a importância que eu vejo quase uma imposição que os profissionais de saúde estejam aptos e preparados para lidar com esse novo cenário, com respeito, mas também e principalmente com conhecimento. Como eu mostrei, muito en passant, desde a anamnese, dirigida e adequadamente investigativa para saber o que aquele paciente precisa. Será que ele vai se beneficiar de uma esterectomia? Ele vai querer contracepção? Qual é o melhor método para ele, uma vez grávido, como é o pré-natal? Quer dizer, enfim, eu acho que isso é realmente um novo cenário, inimaginável tempos atrás, mas que nós, numa escola obstétrica que tanto nos orgulha, temos que ter essa bandeira e falar sobre o assunto, porque ele não pode ser um assunto de curiosos. Eu acho que esse assunto faz parte hoje do bom conhecimento e da boa prática médica. Ok. Então, eu gostaria, então, de agradecer a todos os presentes, tá? Convidá-los para a semana que vem estarmos juntos de novo nesse mesmo horário. Obrigado a todos, parabéns para o senhor Jorge. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.